Legal, pessoal, mais um domingo, estamos juntos aqui celebrando a vida, estando em comunidade, muito bom estarmos juntos com as nossas famílias, louvando e adorando a Deus. E nessa série, O Evangelho, que iniciamos há 2 domingos atrás, e chegamos nesse domingo para compartilhar sobre o Evangelho e a graça barata. É importante nós relembrarmos que no primeiro domingo nós trabalhamos com ênfase no Evangelho e a mensagem, as boas novas do Evangelho, né? E é nas boas novas do Evangelho que enxergamos a capacidade de restaurar e transformar o pecador. Na verdade, esse é o resumo da carta de Paulo aos Romanos, quando no capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É interessante nós pensarmos que Paulo revela aos crentes de Roma o seu desejo de ir a Roma e queria ser hospedado pela igreja, porque Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Ele desejava estar com os irmãos e compartilhar o evangelho. Então, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz que está pronto para ir para Roma anunciar o evangelho. Então, Paulo passa a fazer uma declaração, que é o resumo da carta aos Romanos, no que diz respeito ao verdadeiro sentido do Evangelho, esses dois versos que acabamos de ler. E Lutero, depois de tanto tempo, usa de base esses dois versos para fincar as suas bases na reforma protestante. Ou seja, queridos, a razão da nossa fé ela é descrita nesses dois versos, porque Paulo diz que outrora perseguidor da igreja, agora salvo pela graça, ele não se envergonhava de, por tantas vezes, ter levado tantos cristãos à morte, ter sido um grande perseguidor da igreja. Então, como o poder do evangelho alcança Paulo e transforma a sua vida, ele não se envergonha porque ele vê no evangelho a salvação da sua vida. Primeiro, da linhagem judaica, né? E para todos aqueles que vieram a crer a partir de então. Paulo, ele é o grande teólogo que sistematizou a verdadeira palavra de Deus, a ponto de nós hoje chegarmos e concluirmos que o evangelho, ele realmente é o poder de Deus, é a boa nova do Senhor, onde Deus reconcilia a humanidade a ele através do sangue de Cristo Jesus. E aí nós, no domingo passado, trabalhamos com ênfase na reflexão do Anderson, do Evangelho e a religião. E o nosso irmão usou como base o texto de Marcos, no capítulo 10, verso 17 a 22, na passagem do jovem rico. E, em resumo, só para que nós acompanhemos, as bases da religião, segundo a própria religião instituída, é por merecimento, né? As religiões, elas se alimentam de culpa, de medo. As religiões predominantes se alimentam da ganância, ou seja, o religioso ele está preso por si só àquilo que o evangelho puro e simples bate de frente na verdade, é uma terceira via dessa verdade. Se eu preciso merecer por onde ser amado e alcançado pela graça, então o evangelho do Senhor não tem sentido, porque o evangelho é para aqueles que não merecem. Ou seja, essa visão religiosa de boa parte das igrejas que fazem por onde alcançar o amor, os olhos do Senhor, não tem nada a ver, pelo contrário, é uma ameaça ao cristianismo. Portanto, os elementos que o evangelho liberta, liberta o homem, o pecador, de si mesmo, das suas bases oriundas da verdadeira ganância, culpa, medo. O evangelho liberta o ser humano
de tudo isso. Portanto, segundo Tim Keller, quando ele fala a respeito do verdadeiro evangelho, ele usa a figura das duas cruzes ao lado do Marte Jesus Cristo, dizendo que esses dois ladrões são um estereótipo do que nós enxergamos hoje, ou seja, uma igreja aprisionada na própria religiosidade, no próprio mérito, e também a licenciosidade, ou seja, pela liberdade que temos no Evangelho, o próprio cristão então vai para uma vida extremamente entregue aos seus próprios prazeres, né? O que nós chamamos de graça barata. Ah, já que Deus me ama mesmo, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Portanto, quando Paulo ele instrui os líderes e o rebanho, quando ele escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, os presbíteros, estão se despedindo de Paulo, e Paulo diz então que não deixou de pregar ou de anunciar toda a verdade de Deus, segundo esse livro de Atos, no capítulo 20. Paulo, aqui no verso 27 e 28, diz: olha, eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Portanto, meus presbíteros, meus líderes, rebanho, cuidem de vocês mesmos, sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês como líderes, bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou pelo seu próprio sangue. Depois de muitos anos, Spurgeon, ele vai proferir, a partir desses 2 versículos de Atos, capítulo 20, o sermão conhecidíssimo, que é o sermão de despedida, e vale a pena você procurar aí no YouTube e ver esse sermão de despedida do Spurgeon, quando ele fala a respeito da seriedade que nós, como líderes do rebanho, temos de anunciar as verdades de Deus. Portanto, queridos, o Evangelho é a boa nova de Deus, onde o homem, então, está sendo reconciliado com o Pai através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, essa é a boa nova. E se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele é o poder de Deus, ele é o poder do Eterno para salvar a nós, de nós mesmos, da nossa própria carne. Ou seja, eu morro para mim mesmo, para que os meus desejos, as minhas vontades e afins sejam vencidas no poder da cruz. Por isso que Paulo mesmo, ele aponta para Cristo, e Cristo mesmo anunciou que se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, queridos, nós vamos chegar então a fazer então um parâmetro aqui de como é importante nós enxergarmos a igreja religiosa e a igreja que desfruta da licenciosidade, que nós costumeiramente chamamos de graça barata. Ou seja, o foco do religioso é cumprir as regras, as normas que são estabelecidas pela própria igreja humana, né? A motivação desse religioso é estar, então, pelo próprio mérito, pelo seu próprio esforço, sendo aceitável diante de Deus e querido diante dos homens. Ou seja, eu preciso me disciplinar e me esforçar, porque assim, me disciplinando, me esforçando e obedecendo às regras, eu vou então chamar a atenção de Deus. Ou seja, a mensagem dos religiosos é: olha, cuidado, porque Deus está olhando. Se você não fizer tudo como nós estamos predeterminando, Deus irá então pesar a mão sobre você. Ou seja, uma tendência de proferir palavras ou um evangelho que não tem nada de verdade, porque a verdade sem amor não é verdade. Portanto, o resultado disso são os que nós denominamos como os legalistas, os hipócritas, ou seja, que diante da igreja, dentro da capela, na frente dos irmãos, eles são bons, eles sabem toda a lei, mas por trás levam uma vida distante do parâmetro do que eles entendem ser a verdadeira religião, né? O legalismo, a lei acima de tudo. Eles não conseguem, nem eles mesmos, viver a própria lei. Isso gera uma hipocrisia danada, a ponto daquele provérbio popular: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Mas aos olhos de Deus, aos olhos da igreja de Deus, então eles se comportam de maneira santa. Eles vestem na porta da catedral
uma capa de santidade, onde eles se apresentam diante de Deus de uma maneira ilibada, mas que na vida real não é assim. A graça barata, a licenciosidade, vai para um outro extremo, né? Onde o meu foco é viver sem compromisso, o meu foco é viver um amor tranquilo, uma igreja leve, porque eu tenho como motivação intrínseca do meu ser amar a Deus e ter prazer nas coisas que eu gosto. Portanto, eu não preciso me mudar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso pagar o preço de nada. Deus me ama do jeito que eu sou. Então, relaxe, né? Deus te ama, Deus te aceita, Deus existe para você, e essa tendência leva a viver-se, então, uma graça sem a devida verdade de Deus, né? Porque a graça é o cuidado, né, imerecido de Deus por nós, mas ela é verdade. E ela é verdade quando ela é vivida na prática, rodeada de amor e com o óleo do Espírito engrenando a nossa vida a um compromisso, a uma vida sacrificial, onde eu abro mão das minhas reais intenções pecaminosas para desfrutar do amor e da graça de Deus. E o resultado de uma vida licenciosa é esterilidade, é falta de fruto, é insubmissão, ou seja, ninguém manda em mim, ninguém faz o que ninguém vai fazer com que eu faça o que a pessoa quer, ou seja, a pessoa ela se torna insubmissa e, por consequência, ela se torna estéril. E aí, queridos, quando a gente enxerga isso, a palavra de Deus nos diz de maneira muito clara: se somos justificados em Cristo, o próximo passo, ou a via verdadeira do verdadeiro evangelho, não é uma via religiosa, nem uma via licenciosa, nem uma graça barata. A verdadeira vida de Cristo, daqueles que foram regenerados, justificados por Cristo, o próximo passo é a santificação. Paulo, ele chega a alertar o tempo todo os cristãos, chamando de filhos meus, filhos de Deus. Não vivam dessa maneira. Não façam o que vocês acham ser verdadeiro. Façam o que eu digo. Ou seja, o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, ele diz: olha, se vocês viverem os meus mandamentos e conhecerem a verdade, a minha verdade, essa verdade vai os libertar de todo mal e vai os libertar de vocês mesmos. Ou seja, Paulo diz que quem foi justificado vai desenvolver naturalmente o desejo legítimo de ir em busca de uma vida de santificação. Portanto, queridos, quando nós olhamos para a carta de Paulo escrita aos Romanos, nós percebemos que fomos regenerados pela vontade de Deus, pela verdade de Deus. E a verdade de Deus é que estamos em um processo de santificação, de largar os nossos usos e costumes e as nossas tendências dogmáticas e naturais da carne, para desenvolvermos e perseverarmos em desfrutar verdadeiramente da graça do Senhor. Ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E se santificar é amar a Deus. A quem ama o Senhor de todo o coração e desfruta desse amor de uma maneira extremamente profunda. Por isso, queridos, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, esse cresçamos tem tudo a ver com esse ponto doutrinário no que diz respeito à santificação. Crescer é se santificar. A graça que fala só de justificação e tudo está feito sem santificação não é o Evangelho. E por consequência, a cruz é o início, mas existe agora um caminho de seguir a verdade em amor, crescendo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Ou seja, este verso exemplifica a caminhada de quem foi alvo da graça e agora vive pela graça esse processo de santificação. Portanto, queridos, eu escolhi para essa manhã nós meditarmos mais a fundo no capítulo 14 do Evangelho de João, mas a priori
nós vamos ler somente o versículo de número 21. E nós vamos combater essa vida de licenciosidade, essa graça barata. E o próprio Jesus, ele diz no capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavras preciosas vindas de Jesus. Na verdade, são as suas palavras finais. Eu gosto muito do capítulo 12, 13, 14 e 15 de João, porque são as palavras, a reta final do ministério de Jesus. Na verdade, a última mensagem a seus discípulos, algumas horas antes de ser entregue para a morte. Nós enxergamos no capítulo 12, em seu contexto, alguns judeus expressando o desejo de conhecê-lo. Então Jesus se depara com a realidade de seus passos finais, já que com isso certamente ele seria pego e passa então a instruir os seus discípulos de maneira mais profunda e assertiva, já que iria para a cruz do Calvário morrer por amor ao seu povo. E então no capítulo 13, ele vai com os discípulos para se preparar no Getsêmani, e Pedro então o interroga dizendo que estava pronto para ir até a morte. E o próprio Jesus, ele trava um diálogo extremamente oportuno com Pedro, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Jesus o alerta do que haveria de acontecer. Então, diante desse impasse, ou seja, Jesus indo para o jardim se preparar e orar, e ele se afasta dos discípulos, e quando ele retorna desse primeiro momento de oração, eles estão dormindo. Então, Jesus confronta-os e diz: olha, vocês ainda não entenderam que eu já estou me preparando, ou seja, pronto para ir para o que de fato eu vim fazer nesse mundo. E ele se afasta novamente pela segunda vez para orar. E quando ele volta, e os discípulos estão dormindo novamente, e Jesus diz: olha, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. E é interessante que nesse capítulo 13 e no capítulo 14, todos eles estão muito perturbados com essa realidade. Por isso que no capítulo 14, o próprio Jesus inicia esse capítulo dizendo com as suas seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Ou seja, todos estavam muito preocupados, perturbados, e Jesus aqui nos 2 primeiros versículos, depois de incentivar eles a não se turbarem o coração, não se preocuparem em demasia, no verso 2 ele diz: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, ele diz: olha, vocês não devem se preocupar em primeiro lugar, porque na casa do meu Pai, aonde eu estou indo morar, aonde eu irei retornar, da onde eu virei para pegar vocês como meu povo para desfrutar da eternidade, lá tem muitos lugares. E eu, na verdade, eu estou indo para preparar lugar para vocês. Irmãos, é interessante como os próprios discípulos, os apóstolos, eles não conseguem ter uma previsão, uma visão antecipada e se preparar para aquilo que haveria de acontecer. No verso 2 mesmo, vem aqui a segunda razão desse versículo, quando o próprio Jesus, ele diz: olha, se assim não fora, Jesus, eu vos teria dito, ou seja, se assim não fora, Jesus deveria ter preparado os discípulos para aquilo que não haveria de acontecer, mas pelo contrário, Jesus ele abre o caminho e ele diz: olha, a casa está pronta e eu irei ir para lá para preparar por amor de vocês, morrendo por lugar de vocês, ou seja, eu estou indo para a morte, mas não é o fim, ou seja, eu ressurgirei, eu abrirei o caminho de vocês, por isso não se perturbem. E é interessante, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, as palavras de Jesus, elas são carregadas de vida, elas são carregadas de significado, tanto que no versículo de número 2 e 3, o próprio Jesus diz assim: confie em mim,
Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo para que possam viver eternamente onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Ou seja, Jesus aqui faz uma alusão àquilo que ele já havia ensinado por diversas vezes aos apóstolos, dizendo: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra. Então, uma terceira razão que Jesus aponta aqui no versículo 3 é de que ele diz: eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, levarei vocês para desfrutar da eternidade comigo. Ou seja, Jesus aponta aqui a sua segunda vinda, a ideia do já e do ainda não. Mas a quarta razão inicial para que aqueles homens não se perturbassem por demasia era que no final do verso 3 ele diz: para onde eu estou indo, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que juntos nós desfrutemos da eternidade. Queridos, então esse é o momento em que Jesus nos prepara para o que haveria de vir. E nos prepara hoje para continuarmos vivendo e desenvolvendo uma fé autêntica, onde nós vamos viver um processo de santificação, nos tornarmos íntegros diante de Deus, esperando a volta do Messias, do Cristo ressurreto, para que enfim desfrutemos da eternidade. Mas enquanto isso, o Espírito Santo do Senhor habita em nós, e então nós devemos viver uma vida de santidade. Se existe uma verdade que nos liberta, que nos direciona e nos faz desfrutar de uma vida equilibrada e com foco, Jesus, portanto, nos orienta a desenvolver uma espiritualidade sadia. Portanto, Jesus ele é o caminho da santificação. E, em primeiro lugar, a santificação, o caminho para a santificação em Jesus era para aqueles que são alvos, é para aqueles que são alvos da graça do Senhor. Portanto, no verso 21, nosso verso primário, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O amor do Eterno nos constrange, queridos, a viver uma vida de obediência. Ou seja, você não faz o que você quer da sua vida e como quer e quando quer. Não, você foi alvo da graça para viver uma vida sobremodo excelente, pautada naquilo que Deus te orienta, aquilo que Deus predeterminou para que você andasse de maneira segura. Ou seja, se você foi alvo da graça, Deus engendrou no teu coração, através da sua palavra, orientações, mandamentos, para que você viva uma vida segura. Portanto, nós fomos amados e alcançados pelo Pai, segundo o próprio Evangelho de João, no capítulo 15, o próprio Jesus ele diz: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vocês possam ir e dar frutos e que o vosso fruto permaneça. Portanto, queridos, o amor do Eterno nos constrange a viver e desfrutar de um amor diferente. Não é um amor por medo, por ganância e por poder, aquele amor preso às dogmas e paradigmas da religião instituída, e porque eu tenho medo, então eu vou ter que obedecer, e eu vou ter que me esforçar, porque senão Deus não me ama e não me alcança. Não, o caminho da santificação, do amor a Cristo, é para aqueles que são alvos da graça, que foram amados, alcançados, para desfrutar de um amor que transcende o pensar, o viver, o amor que nos aceita realmente como nós somos, mas é um amor tão grande que nos constrange a permanecer da mesma maneira. Ou seja, então eu devo viver em novidade de vida e buscar o caminho da santificação. Mas esse caminho da santificação em Jesus, em segundo lugar, é para aqueles que vivem em obediência. Portanto, o verso ele continua: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Portanto, santificação sem obediência, sem entrega, sem vida e sem amor na prática, não é santificação. Ou seja, se Deus me amou e me salvou, eu devo desfrutar dessa vida no Senhor em obediência, ou seja, viver não mais para mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele dá essa dica de que, ou seja, se ele foi alvo da graça, ele deve então viver uma vida sacrificial, em obediência ao Senhor. Portanto, ele morre para si mesmo, para que Cristo cresça em sua vida e em sua caminhada. E o contraponto disso é que viver sem compromisso e ter prazer em si mesmo tem a ver com ânimo dobre, com um caráter reprovável, que gerará uma espiritualidade estéril, sem caminho, sem rumo. Ou seja, o eu, o ego, tende a falar muito mais alto do que você morrer para o seu eu e viver, portanto, uma vida de obediência e de santificação. E é interessante quando nós olhamos para a figura do jovem rico, porque o jovem rico, segundo a palavra de Deus, o relato de Jesus, o jovem chegou para Jesus e disse: olha, eu sou desde pequeno assíduo na lei, eu conheço a lei, eu vivo, eu amo a meu Deus. E aí Jesus ele faz um contraponto. Jesus ele chega para o jovem e fala: você é tão bom assim, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, Jesus vai no ponto nevrálgico aqui dessa vida, desse jovem rico, e o constrange a compreender que por mais que ele soubesse da lei e meritoriamente fazia o que era bom aos olhos de Deus, ele ainda tinha as suas fragilidades, né, as suas vulnerabilidades. E o ídolo do coração desse jovem rico era o dinheiro. Então Jesus vai no ponto nevrálgico e fala: se você é tão bom assim, se você está preparado, então vai, vende e dá tudo aos pobres. E a palavra de Deus diz que Jesus falou isso em amor. E o jovem virou as costas e foi embora, porque na verdade ele não estava tão preparado assim para viver uma vida de abnegação, de abrir mão das riquezas. É muito propício para o nosso tempo, porque na verdade o Evangelho, o amor de Deus, a graça do Senhor e o caminho da santificação é, em terceiro lugar, para aqueles que manifestam na prática o Filho. É tão profundo esse final do versículo 21, quando ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus tem que ser manifesto em nosso viver diariamente, meu querido. Se as pessoas não veem Jesus em você, algo está errado. Se as pessoas não veem Jesus nos teus atos, se as pessoas não veem Jesus nos teus relacionamentos, se as pessoas não veem Jesus na sua vida, é interessante que as marcas de Cristo não estão em você. No capítulo 14 mesmo, quando nós olhamos o desdobramento desse texto a partir do verso 4, eu quero ler ele para você, nós vamos ver que nesse último ponto aqui da nossa reflexão, a vida prática do Filho em nós tem que se tornar latente. E no verso 4 Jesus diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço.
e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós, meus filhos, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e a vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Emblemáticas palavras de Jesus, queridos, quando Jesus ele centra as palavras nos discípulos, nos apóstolos, e ele diz: olha, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás ainda maiores do que essas que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para esses homens que ele realmente é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ele nos chama para viver obras maiores. Ou seja, meu irmão, Deus tem em tua vida e em minha vida obras maiores do que aquele que o próprio Filho de Deus fez na caminhada. Ou seja, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem que ser manifesto na sua vida diariamente. As pessoas têm que ver as obras que você e eu nós fazemos em nome de Jesus, para a glória de Deus, mas nós temos que fazer. Ou seja, cristianismo sem evangelho na prática não é cristianismo. Quem que é o seu Salvador? Quem que, na verdade, denota ou delimita o seu caminhar? É você mesmo? Você é o salvador da sua própria vida? Você é que dá o tom? Você que dá a diretriz? Você que tem a tua agenda? Ou quem faz a tua agenda é o Espírito Santo do Senhor e te impulsiona a missão? É interessante nós falarmos disso, por quê? Porque nós vivemos um tempo extremamente dificultoso, hedonista, onde as pessoas buscam a felicidade por seu bel prazer, onde as pessoas só querem fazer o que querem. Elas não estão aqui nesse mundo por algo maior. Elas estão aqui nesse mundo para fazer as suas próprias vontades, seus desejos, que são incontroláveis e insaciáveis. Aí eu te pergunto, meu querido, quem é o seu Salvador? É você mesmo? Ou você vive essa cultura hedonista e narcisista, onde não existe prova nenhuma de obediência e submissão à vontade de Deus na tua vida? As pessoas, quando lhe veem, elas enxergam Jesus? O próprio Jesus, aqui nesse versículo 21, ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, o que é a graça barata, que é esse codinome desse domingo? A graça barata, meus irmãos, é o evangelho falso, que diz que as pessoas devem vir como elas estão e continuar da mesma maneira. O evangelho da graça barata é aquele que crê que Jesus Cristo é um Deus de amor que mandou você para vir nesse mundo desfrutar da vida sem qualquer sentido. É um evangelho onde você é muito bom e não depende da misericórdia de Deus, e ainda que Deus te ame, Ele te alcançará, e você não viverá uma nova vida. Você viverá os mesmos paradigmas do teu querer, e você, na verdade, você quer Deus para prosperar e ser vitorioso. É isso que as igrejas denominadas evangélicas, religiosas, têm pregado. A graça de Deus vai te libertar do pecado. A graça de Deus vai te confrontar nas suas mazelas, nas suas fragilidades, e vai te impulsionar para um novo caminhar. A graça de Deus é o contraponto do evangelho falso, que não é o evangelho, a graça das Escrituras. A graça de Deus vai te impulsionar e vai te libertar de você mesmo. A graça de Deus vai te libertar do domínio do pecado que habita em você e vai mudar a sua vida.
Vai mudar a sua vida dentro de um processo de santificação, porque sem santificação, segundo as Escrituras, ninguém verá o Senhor. A fé sem obras é morta. Aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Como as obras sem fé também não tem valor nenhum. A graça salvadora é a graça que transforma, é a graça que muda, é a graça que liberta você de você mesmo, do teu querer, das tuas vontades, te liberta da língua mentirosa, dos desejos descontrolados, dos pecados sem fim. Na verdade, essa graça salvadora é o resultado de uma busca incessante de você largar todas as suas fragilidades, vulnerabilidades e mazelas para desenvolver a fé cristã e genuína no Senhor Jesus. A salvação que Deus nos dá é completa e é o resultado de uma disciplina diária, de uma vida sacrificial, pois Cristo morreu por mim e eu morri para mim mesmo. A fé é como um músculo, pois se o músculo não se exercita, ele atrofia. E vida sem fé, fé sem desenvolvimento, sem santificação, fará com que os cristãos, você e eu, os cristãos de hoje, se tornem medíocres. Cristãos medíocres atrofiados, que a única coisa que fazem malemar é vir à igreja no domingo, e nem isso, porque agora preferem a internet. Não, pastor, eu vou assistir o culto aqui pela internet, vou me edificar. Mas, irmãos, adoração e comunhão em comunidade, sem tato, sem sorriso, sem adoração, não há sentido. Você passa a semana toda sem ler a Bíblia, e aí vai lá no Face e faz um post lá, já meio pronto, e acha que está alimentado. Assim você nunca irá progredir espiritualmente na vida cristã. Vida cristã é uma vida sacrificial, é uma vida de abnegação, onde você tem que estudar a palavra de Deus, investir tempo, ter tempo com Deus, é oferecer-se a Deus na prática do serviço cristão, de amar o próximo, de ajudar aquele que você conhece que está necessitando de uma ajuda. E assim, essa vida é o contraponto do pecado, dominando você. Você abre mão de usufruir das coisas que você gosta e de se chafurdar e de se afundar nos seus próprios desejos para viver o genuíno serviço cristão de amor ao próximo. A graça de Deus, meu irmão, será que faz sentido realmente para ti? Você quer mesmo desfrutar de uma vida de santidade? A salvação que o Senhor oferece para mim e para você é uma salvação completa. Deus vem e me alcança e me faz viver uma vida sacrificial, uma vida onde eu vou caminhar como sal e como luz nesse mundo. Vou fazer diferença. A vida cristã, irmãos, nos ajuda a desenvolver uma fé comprometida de obras, uma fé onde as pessoas enxergam Cristo em mim, onde as pessoas veem Cristo sendo manifesto na minha vida diária, na sua vida diária. É o caminho que nos leva a viver uma vida de obediência. Portanto, eu e você somos alvos da graça para viver uma vida em obediência e manifestar diariamente Cristo Jesus, o Filho de Deus, em nosso caminhar. Eu quero te convidar nessa hora a você fazer um exame de você mesmo. Do que você tem buscado? Você quer viver uma vida religiosa, presa nas regras, no esforço próprio, no que aquilo que eu tenho que fazer por mérito para alcançar a bondade de Deus? Ou eu vou viver uma vida largada, sem compromisso, acreditando que o Deus de amor vai me abençoar, fazendo o que eu quero, levando uma vida de leveza? Nós vemos um paradigma muito, muito profundo nos nossos dias. Com o movimento de plantação de igreja, as pessoas saíram do 8 para ir viver o 80, ou seja, as pessoas estavam escravizadas pela própria instituição, engessadas ao sistema, e elas viram nesse evangelho que vai para fora,
na missão, algo leve sem compromisso, que é o outro extremo. Eu quero mostrar para você que o verdadeiro evangelho é uma terceira via. Não é nem religioso e nem licencioso. O evangelho poderoso de Deus que transforma a vida, transforma para que você viva uma vida de obediência, tendo sido alcançado pela graça, e agora a sua vida é manifesta através da bondade de Cristo em ti. Ou seja, agora você é o meio na missão de alcançar o próximo, sendo sal e sendo luz na caminhada. Eu quero te desafiar nesse dia a que você realmente entenda que você foi salvo pela graça para viver uma vida de santificação em obediência ao Senhor e frutificar. O próprio Jesus, no capítulo seguinte do Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz que nós devemos frutificar, onde ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo, profundo, orgânico, vocês não imaginam a colheita que vocês terão. Portanto, queridos, se queremos frutificar, temos que nos esforçar em viver uma vida sacrificial, onde a religiosidade estará longe de nós e a graça barata estará também longe de nós, onde nós podemos dizer com o peito cheio, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e essa vida é uma vida de fé em fé, nós vamos prosseguir anunciando as verdades de Deus, que em Deus nós, humanos, fomos reconciliados através da morte e da salvação em Cristo Jesus. Essa é a boa nova de Cristo Jesus, oferecida a mim e a você e a nós em missão a proclamar àqueles que ainda o Senhor não os salvou. Eu quero convidar nessa manhã para que você ore comigo nesse instante, pedindo que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor nos chama, pela sua maravilhosa graça, a desfrutar de uma caminhada segura, autêntica, onde nós vamos abrir mão do nosso próprio querer para desenvolver uma fé cristã sustentável e madura, abrindo mão, Pai, morrendo para nós mesmos, abrindo mão de nós mesmos para vivermos a vida em missão que o Senhor tem para nós. Nos ajude a viver o Evangelho, Pai, com autenticidade, e nos ajude a proclamar o Evangelho com relevância, a fim de que alcancemos aqueles que são seus. Nos use em missão, Pai, e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Um grande abraço, meu querido amigo, meu querido irmão, e você aí que está ouvindo esse áudio nas mídias. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.